queridos irmãos, queridas irmãs, queridos padres, os freios, o diácono que concelebram conosco nessa noite. Nós estamos iniciando o tempo da Quaresma na vida da igreja. E esse tempo quaresmal, ele é para toda a igreja um grande retiro. A igreja, na liturgia que ela apresenta aos seus fiéis, ela nos convida a fazer a revisão da nossa vida cristã ao longo de todo esse tempo. Por isso a Quaresma culmina com a celebração do Tríduo Pascal e celebramos a Páscoa do Senhor, que no sábado fazemos a renovação da nossa fé como a comunidade do ressuscitado. Então esse tempo é um tempo belíssimo, favorável para a igreja, favorável para cada um de nós, porque de fato nos renova. E na oração que nós rezamos na missa de hoje, nós pedimos que Deus nos faça crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que nós possamos corresponder ao amor que Ele tem por nós e que nós possamos crescer em santidade na nossa vida. Então esse é o tempo favorável ao nosso crescimento na fé, para viver a nossa esperança, para realizar a caridade, realizar o amor conforme os desígnios de Deus e conforme a revelação do Cristo Jesus, no modo como Ele nos mostrou que é possível, porque Ele já venceu pelo Evangelho que nós proclamamos hoje. Ele já venceu as tentações para que nós possamos também atravessar esse caminho das tentações e viver na santidade como filhos e filhas de Deus. Mas as leituras desse domingo, nós ouvimos a primeira leitura do livro de Deuteronômio. O povo já está na terra e há uma recomendação de como proceder agora com os frutos da terra, recordando sempre que o povo de Deus que está ali na terra, que era a promessa de Deus, ele viveu de modo errante no passado, foi escravo no Egito, e foi salvo, foi resgatado, foi libertado pelo Senhor, caminhou para o deserto e agora está ali e pode oferecer sua oferta, porque Deus realizou maravilhas na sua vida. Essa consciência da ação de Deus no nosso passado, na nossa vida, no passado da vida da igreja, no passado do povo de Deus, é muito importante, porque ela nos revigora. Quando nós fazemos essa memória, esse memorial, nós nos fortalecemos. Quando nós recordamos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, quando recordamos a nossa história, nós percebemos como Deus agiu em nossa vida, como nós tivemos que dar passos novos para viver a nossa vida e viver a nossa fé. E essa primeira leitura já ilumina aquilo que nós estamos celebrando hoje, estamos iniciando nessa comunidade, a proposta de uma nova paróquia. Porque às vezes a gente pode ficar preso ao passado. Ah, mas estava tão bom assim, por que mudar? Ah, mas e a nossa comunidade agora então não vai ter mais a presença do Frei Paulo? Ah, mas a gente fica às vezes se lamentando porque tem que mudar. Por quê? Porque mudar dói. Não dói? Quando a gente vai nascer, está lá no útero da mamãezinha, está tão acomodadinho, gostoso, seria bom ficar para sempre lá. Mas quando completa os 9 meses, o tempo tem que nascer. E a primeira reação, quando sai, o que a gente faz? Chora. E por que chora? Porque tem que respirar, tem que abrir o pulmãozinho para o ar que vai entrar agora. É um tempo novo, um tempo diferente. A mudança dói, não dói? Depois vai crescendo, quando chega na adolescência, depois de um tempo, tem que deixar, está na comodidade da casa, está tudo muito gostoso ali com a mamãe, com o papai, de repente tem que ir para a escola. Tem umas crianças que resistem, não é verdade?
Nos primeiros dias a mamãe tem que ir junto, ficar um pouco lá na escola com a criança, porque senão não fica lá. Depois, aos poucos, ela vai socializando, vai se integrando com as outras crianças e desenvolve, cresce. Né? Cresce. Lá no seminário de teologia em Marília, o Frei Paulo conheceu o Lucas, o Luquinha, né? Ele convivia, era a única criança que tinha, a família morava, era o caseiro que morava lá. Ele era caladinho, conversava com quase ninguém, assim, ensinava tudo. Quando ele foi para a escola, uma semana depois, voltou, conversava com todo mundo. Ele aprendeu a ser, uma semana, na conversa com as crianças, ele descobriu a beleza de se comunicar com os outros, foi se comunicando também com os adultos. Né? Então, entrou num tempo novo. Então, a mudança que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: a mudança dói, mas ela nos convida a viver um tempo novo. Nós aqui estamos convidados a viver um tempo novo. Nós temos que vencer as primeiras resistências, que é normal que tenha algumas resistências, normal. É até bom, porque a gente tem a oportunidade de rever aquilo que estava caminhando bem, que agora reafirmar para fortalecer, para caminhar com a igreja. Então, a primeira leitura eu queria destacar esse ponto, né? O povo de Deus recorda o passado para olhar como Deus esteve presente. E aqui as comunidades têm a oportunidade agora de olhar sua história, seu passado, né? E ver como caminharam até aqui. E dói não só para a comunidade, mas dói também para o padre, né? O padre Paulo está atendendo a comunidade lá do Jandaia, né? Os freios que estavam acompanhando as comunidades aqui, né? Essa mudança. Não é difícil também para o padre, mas ela vai ser salutar, com toda certeza. Né? Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos pegar da leitura e abrir o nosso coração, porque na medida que a gente se dispõe ao tempo novo, a dor, as dificuldades, a gente vence com muito mais facilidade, porque a gente já coloca toda a energia para enfrentar os desafios que a nova situação nos coloca. Nós cantamos o Salmo responsorial, né? Que nós confiamos as nossas dores ao Senhor, reconhecendo que nas nossas dores Ele está sempre presente, né? Bonito o refrão, né? Em minhas dores ao Senhor, permanecei junto de mim. Vamos cantar mais um pouquinho, mais uma vez? O refrão belíssimo, né? Em minhas dores ao Senhor, permanecei junto de mim. E nós queremos que Deus permaneça nas nossas dificuldades, desafios. Vamos enfrentar agora a pressão da palavra. Se nós tivermos sofrimento, dor que vai ter, mas que Ele permaneça conosco. Vamos lá. Vamos cantando. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Não é bonito? Olha que bonito. Na casa, quando nós tivermos dificuldade, cantar. Senhor, as minhas dores permanecem. Muito bem. Depois proclamamos a segunda leitura. O que é que São Paulo fala aos Romanos? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Vamos repetir essa frase? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Olha, a palavra não está longe de nós, é assim nós. É na sua boca, no seu coração. Quem professa com a boca aquilo que está no coração, encontra a justiça e a salvação. O tempo da Quaresma é um tempo para a gente retomar a vivência da palavra de Deus, rezar com a palavra, meditar a palavra, acolher a palavra. A palavra traz vida nova a nós. E na medida que ela desce na terra boa do nosso coração, ela vai sendo fecundada, ela vai encontrando o lugar para se enraizar e vai se fazendo vida em nós. Então, que a palavra de Deus ilumine também esse momento novo que nós estamos vivendo aqui, ilumine as comunidades, ilumine essa nova paróquia que vai nascer,
ilumine o Padre Edivaldo, ilumine os agentes do pastoral, ilumine cada pessoa que participa aqui. Que a gente saiba abrir o nosso coração à palavra de Deus, que ela está pertinho de nós. Ela está na nossa boca, no nosso coração. Deus já colocou em cada um de nós. E essa leitura, juntamente com a primeira que nós ouvimos, ela nos remete para o Evangelho. Como é que Jesus reage diante das tentações? Ele reage com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai respondendo às tentações com a palavra de Deus. E nesse primeiro domingo, a situação vivida por Jesus, superido pelo Espírito, segundo São Lucas, ela nos coloca, os 40 dias são referidos aos 40 anos que o povo caminhou no deserto, é um tempo, é um tempo de penitência, um tempo de conversão, um tempo de mudança, é um tempo favorável para a gente tomar a posição correta segundo os desígnios de Deus. Então, que esse tempo da quaresma para nós também seja um tempo favorável, seja um tempo favorável também para a edificação da nova paróquia, seja um tempo favorável em que nós vamos procurar responder a todos os desafios com a palavra de Deus, com a palavra que continua sendo semeada, que já está no nosso coração, já está em nossa boca, mas que continua sendo semeada pelo próprio Deus. E para encerrar nossa meditação, a liturgia, como nós falamos no início, nós pedimos que cresça em nós o conhecimento de Jesus Cristo. A centralidade absoluta da nossa liturgia está no Cristo Jesus. É Ele a cabeça da comunidade. Nós somos o corpo do Senhor. Ele está presente em cada um de nós. Cada um de nós. Cristo Jesus. E Ele quer também, nesse tempo da quaresma, fecundar o nosso coração e estar mais vivamente presente. Nós, como discípulos, missionários, congregados no seu amor, na sua graça, podemos crescer na fé, na esperança e na caridade. Porque Cristo Jesus, cujo mistério pascal nós celebramos na Eucaristia, e Ele seja essa fonte inesgotável de vida para cada um de nós, para as nossas comunidades e para esse momento novo que nós vivemos também aqui nas 4 comunidades que vão constituir a nova paróquia. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.